Estamos de volta com o programa Giral. Eu vou aqui repetir o nome das empresas parceiras do programa. Isso aqui só acontece, só tem acontecido todas as quartas-feiras, né, das 10 ao meio-dia. Nós estamos presentes na plataforma YouTube e no Instagram, por causa do apoio dessas empresas aqui, a Atos Engenharia, a Center Outdoor e a Rio Branco Filmes, que é a produtora que garante tudo isso aqui para a gente poder conversar sobre o Acre, conversar sobre o Brasil, conversar sobre política pública, correto? Política pública e também na área privada, na área da economia, dos negócios, é que nós ainda não tivemos essa oportunidade. Mas já a gente traz um empresário aqui para a gente debater um pouco também de como que está a temperatura na área privada, né, no comércio, na indústria, sempre vale a pena também, correto? Como eu anunciei, a segunda hora do programa de hoje vai ser sobre política, o assunto é política com o meu colega, né, meu colega de bancada, meu colega de casa lá na TV Gazeta, o Astério Moreira. Asterinho, muito bom dia, obrigado por você ter aceitado o convite. Bom dia, está aqui com o Giral, tudo bem? Tudo bem, eu falei para a Roberta que não é convite, é convocação. Estou aqui, meu amigo, você chamou, convidou, estou aqui. Então, obrigado aí por estar aqui com você num espaço tão bacana, tão legal. Parabéns. Do Giral? Gostei muito, Giral marcou nossas infâncias, né? Nossas casas antigamente. Você lá no fazia lavagem, lavar toda a louça, lavava tudo. E você, quando era adolescente, tirou a suvaqueira com a lama do Giral ou não? Rapaz, no gagueje não. Não, frieira eu peguei. Lembra da frieira, né? Pelo amor de Deus. Ai. Ô Astério, me diga uma coisa. A Continu.net divulgou uma pesquisa que coloca Marcos Alexandre novamente na dianteira dessa disputa para a eleição de outubro. 44,47% de intenção de voto, Bocalon na sequência com 37,14%. Te surpreendeu a pesquisa da Delta Continu.net? Não surpreendeu, mas ela é um indicativo, a meu ver, que a eleição vai ser muito difícil, bastante polarizada, se a gente considerar as margens de erro para mais ou para menos aí, pode haver até um empate técnico, uma diferença pequena, e demonstra, a meu ver, em relação às pesquisas anteriores, inclusive do ano passado, um crescimento e uma musculatura maior do prefeito do Bocalon. Sim. Você acha que o Bocalon, nesse cenário, ele tem condições de crescer um pouco mais? Ele tem que, se a gente tomar, ele há 40, talvez 2 meses, 60 dias, quem era o Bocalon? O Bocalon estava só, saindo do PP, não tinha ninguém, estava ali naquela situação. Um pouco isolado, né? Isolado, né, de tudo. E quando a gente vê hoje, você vê que ele, né, conquistou muito espaço, muito apoio, na verdade, né? Ninguém pode subestimar o apoio do governador Gladys Cameli, que inclusive o Marcos Alexandre pleiteava esse apoio, né? E aí você vê, ele foi para o PL, veio União Brasil e outros partidos ali no entorno dele, né? Parlamentares, vereadores também. Então, eu acho que para quem estava só e parecia assim, sem condições de competir, eu acho que ele cresceu bastante. A diferença, a meu ver, não é significativa se nós estamos ainda sem as convenções realizadas, né? Então, Gladson Cameli outro dia afirmou que vai ganhar quem errar menos. Eu acho que eu ouvi dele e ouvi de alguns apoiadores do prefeito Bocalon, né? Porque a vantagem no primeiro turno é para quem está na oposição. Agora, em um segundo turno, com a entrada do Genilson Leite, que com certeza você vai bater um papo com ele, eu conversei muito com ele, eu fiquei surpreso com a nova posição de franco atirador do Genilson, né? E tem o Emerson Jarudi também, já a eleição vai para o segundo turno. E no segundo turno, quem leva vantagem é quem está na gestão, quem está no poder. Né? Quem não está, quem está na oposição, a vantagem é bem menor. Por quê? Porque tem condição de negociar cargos, apoio e criar mais mas a eleição vai ser muito polarizada. Né? A rejeição alta de Bocalon, que já é um clássico dele, como é que você interpreta isso? Ela pesa, qualquer rejeição alta ela pesa, mas não é
letal politicamente, a meu ver. Não é letal. Eu acho que eles vão ali para um mano a mano. A gente teve no segundo turno das eleições de 2020, a época da pandemia, né? Tivemos aí cerca de 175 mil a 178 mil votos válidos, né? Então, uma diferença ali de 7% hoje, ela não representa muito para ser tirada numa campanha, principalmente agora com os 140 milhões que entrou para o Asfalto Rio Branco, o empréstimo, recapeamento do empréstimo, a entrada do governador Gladys Cameli nessa parceria na Cidade do Povo, né, que indiretamente, mas eu uso da máquina pública, como é que você pode recorrer a esse argumento se é uma obra que está sendo realizada pelo Estado, né? Então é complicado. Tem uma figura que sempre me chama a atenção nesse processo eu diria, de reconstrução da figura pública de Bocalhon, nesse processo de desgaste da saída do PP, que, a meu ver, foi uma saída equivocada por parte do PP, não é? Mas nesse processo em que ele estava praticamente em um isolamento e agora ele tem esse destaque todo que tem, inclusive com esses eventos todos que a prefeitura tem promovido, a figura de Márcio Bittar, ela é uma figura que permeia todo esse movimento, né, de ressurgimento de Bocalhon, digamos assim. Como é que você vê Márcio Bittar? Que cálculo que você está prevendo que ele faça? O senador Márcio Bittar, ele é um articulador político e tem experiência. A gente, hoje, por exemplo, a gente pode analisar em relação às eleições de 2022, a construção das chapas do Progressista e do próprio União Brasil passou por ele. Você tem hoje deputados federais do União Brasil, do Republicano, deputados estaduais, então o Márcio ele foi um maestro da orquestra nesse jogo. Você vê que ele saiu na lona, né? Depois das eleições de 2022, o Márcio Bittar estava... Todo mundo, o Márcio Bittar acabou e tal. O que é que ele viu? Ele viu uma briga interna do PP para tirar o Bocalhon, isolando o Bocalhon. Ele olhou para 2026. O foco dele foi 2026. Ele disse, se aproximou do Bocalhon, conseguiu, né, fazer essa articulação. Eu me lembro, Itaã, que quando estava praticamente certo uma aproximação entre o governador Gladys Cameli e o MDB, com Marcos Alexandre, até conversações aconteceram nos bastidores, e o senador Márcio ligou de Brasília e disse, olha, vocês vão ter uma surpresa, porque essa aliança não vai acontecer, não. Eu fiquei duvidando, eu digo, o Márcio está falando besteira, como é que pode negócio desse? Não. E no outro dia, o governador deu o primeiro sinal de que o PP, e tem mais, Alisson Bisteni, ele é a menina dos olhos do governador Gladys Cameli. Ele é a pessoa que é o mais chegado que ele queria ver como prefeito. Então, como é que ele não vai entrar numa jogada dessa se o PP... a maioria do PP com o Bisteni, os Bistenes ali, todo aquele grupo mais forte, porque o deputado Socorro era a minoria ali, como é que não iria compor com o Bocalhon? Foi e está levando todo mundo. Então eu vejo o Márcio Bittar, ele teve conversações em Brasília com o governador, né, e conseguiu realmente consolidar esta ida do PP com Alisson Bisteni para o PL, fortalecendo o Bocalhon. Eu vejo ele olhando no horizonte para 2026. 2026 mesmo é o que você vê? Você não vê? E 2030? Eu estou te perguntando isso porque eu vi uma entrevista que ele concedeu para você na TV Gazeta, e que ele falava que naquele momento, ou nesse momento, o nome que ele percebe para governo, que está se consolidando, é o de Alan Rick. Quando você ouviu isso, você acreditou? Eu acreditei, porque eu vou lhe dizer, ele só tem um foco. Ele, Márcio, é voltar para o Senado. Por quê? Porque há um projeto maior, que aí está o Bolsonaro, a mulher do Bolsonaro é candidata ao Senado, o Flávio é candidato ao Senado, o Eduardo é candidato ao Senado,
O Carlos deverá ser candidato a senador pelo Mato Grosso, pelo estado. Então, os 3 filhos querem ser senadores, mais a mulher. Então, há um projeto, né, da direita de conquistar espaço no Senado para se sobrepor, inclusive, ao STF e ao próprio governo. Entendeu? Então, tem um projeto que eles dizem, não, se a gente tiver maioria no Senado, a gente caça o ministro, a gente faz isso e tal. E eu creio que o Márcio está nesse projeto. Se ele fosse mais jovem aí, está nos 60, na casa dos 60, e tendo o Alan como liderando todas as pesquisas, ele não vai para um embate desse. Ele não vai para um embate desse. Eu cheguei a pensar que ele iria disputar o governo. Cheguei até a escrever essas coisas e tal, né? Isso. Mas o foco dele é o Senado, com o Bolsonaro, ou alguém que o Bolsonaro indicar. Ele vai coordenar no Acre as eleições para presidente da República, então ele vai ter muita estrutura, muito poder. Eu acho que ele quer voltar para o Senado. Bom, eu queria voltar um pouco. Eu só falei a respeito do Márcio porque entendo que percebo que ele é uma pessoa muito articulada, né? Muito, ele está levando o Alan, está levando talvez o Roberto. Essas tentativas o MDB fez, onde eu vejo a questão da pesquisa também, é que o Marcos, ele tentou essa aproximação com partidos de centro e de direita, para tentar descaracterizar de que ele é PT, de que o MDB estava ali só como um casulo ali para ele e tal. Na verdade, tem um projeto do PT para 2026 com o Marcos Alexandre. Eu não vejo isso. Mas, de qualquer maneira, ele tentou e não conseguiu. Você vê que o Alan não está com ele, o próprio governador não está com ele. Então, isso demonstra também que o outro lado, com o Bocalhão, se fortaleceu. Socorro Neri tem aparecido como um destaque para o Senado? E para o governo, né? A pesquisa Continente, 17%. Como é que é isso? Eu acho que ela foi a deputada federal mais votada, né, do Estado. Ela foi secretária de Educação, prefeita da capital, né, nos meses que ela ficou, um ano, 2 anos. Né, Você acha que isso tem influenciado nesses números? Tem. E outra coisa, que eu acho que o eleitor tem uma percepção daquela pessoa que passa uma solidez, uma firmeza no compromisso, uma firmeza na palavra empenhada. Então, você vê que naquela questão do PP, ela foi massacrada. Mas o que ela queria? Ela queria o melhor para o partido, porque ela entendia que um partido que está no poder, como o PP, não poderia deixar de ter um candidato próprio à Prefeitura de Rio Branco. E na hora... Só não poderia ser o Bocalhão no critério dela. Mas interessante que ela foi porta-voz, né? Ela Sim. foi porta-voz, porque a princípio ninguém queria o Bocalhão. E ela, presidente da Executiva Municipal, meteu a tromba ali, né? Para dizer não. E depois ela mesmo comenta, não, olha, havia dentro do partido, houve uma votação para que fosse feito um convite para o prefeito. Não foi eu, foi todos no progressista, agora, inclusive o Alisson também votou. Era um outro momento. Né? Então eu acho que essa visibilidade dela, ela tem sido moderada. Né, na Câmara, no Congresso Nacional, as posturas dela não são radicalizadas, nem direita, nem esquerda, nem nada. Eu acho que ele leva um mandato a ser equilibrado, é temático com a educação. Então, né? a qualidade do mandato dela, você entende que tem repercutido nessas pesquisas. As posturas dela têm contribuído para isso, né, para uma... porque foi uma surpresa, né, ela aparecer para o Senado e também 17% para o governo. E já se projeta uma chapa, então, Alan Rick e Socorro Neri. Alan Rick e Socorro Neri? Já se projeta uma chapa, já se comentou isso em Brasília, ali nos corredores, né, nos subterrâneos do poder. Entendeu? E na tua avaliação, isso é algo que tem fundamento? Você que conhece... Porque o Alan, o Astério, não sei se você vai concordar comigo, da mesma forma que nós temos Márcio Bittar com capacidade de fazer costuras, eu não percebo esse mesmo desempenho por parte do senador Alan Rick. Você também tem essa percepção? Eu também, mas não é só eu não, a gente conversa muito sobre isso. O Alan, ele fez 2 bons mandatos de deputado federal, faz um bom mandato de senador, coordenador da bancada, agora ele tem uma vantagem sobre todos. A impressão que passa é que o Alan tem o triplo do valor das emendas que os outros senadores têm, de tão bem que ele comunica, mas na articulação política partidária, né? Ali com a União Brasil ou com outros partidos, ele tem essa dificuldade, né? Ele tem essa dificuldade, a gente percebe, mas ele também pode apostar no trabalho dele, no nome dele, que ele vá direto
né, as pessoas escolhem o Alan independente de questões, de questões de grupos políticos, né? O Gladson, em 2022, derrotou todo mundo. Há quem diga que se o Jorge Viana tivesse saído para o Senado, o Alan não teria ganhado a eleição. O Jorge optou pelo governo, né, num racha daquele que a gente sabe que teve. E aí, o Alan lidera todas as pesquisas, a gente sabe, não é de hoje. Agora, ele vai precisar construir muito, né? Muito. Pois é, porque a impressão que dá, eu iria até arriscar o adjetivo isolado, mas acho que seria um certo exagero, mas o Alan beira isso. Né? Mas a expectativa de poder que pode haver para 2026 sobre o nome dele, isso gera uma corrida a favor dele também. A expectativa de poder. Não, o Alan vai ganhar. Daqui a pouco está todo mundo, os partidos todos correndo atrás dele, entendeu? Por que Socorro Nery se submeteria novamente à condição de vice? Bom, aí é um caso a ser analisado, né, mais na frente. Ninguém sabe. Ela tem uma parceria com o governador Gladys Cameli, que pareceu arranhada naquelas questões do PP de Brasileia aqui na capital, né? Ficou arranhado. Sim, exatamente. Mas houve ali o Gladson não guarda mágoa de ninguém, né? De ninguém. Então, ali ele já se entendeu com ela. Eu acho que vai caminhar junto. Eu creio que ela pode ser candidata à reeleição, inclusive, que me parece que a princípio é o projeto dela, candidatura à reeleição, ela não fala de outra coisa. E uma boa conversa com o governador, ela vai, claro, apoiá-lo, nunca vai dividir voto com o Gladson, eu acho, né? Não iria, porque o PP também, ele vai tem um outro componente também, que complica a eleição, que é a vice vai ser governadora. Ela vai ser governadora. Ela parece Maílza Assis. A Maílza Assis, né? A nossa vice, ela vai assumir o governo. Ela é muito mal avaliada nas pesquisas. A gente sabe que ela vive ali, né, para dentro. Ela não expande. Eu vi um comentário hoje. Você entende o charme que essa mulher tem? Porque eu me esforço para entender e não consigo, Astério. Aí nós vamos para a metafísica, né? Porque a explicação que ela poderia dar, e as pessoas no entorno dela, é que é a mão de Deus que tem guiado ela para chegar ao Senado da República, né? 4 anos de senadora, e também sem nunca ter sido votada, né? E também ser a governadora do Acre sem ter sido votada. Então, quem vai explicar isso rende verso, né? Isso rende cordel. A fortuna, como dizia Maquiavel, né? A fortuna, a sorte, a deusa da sorte, a fortuna para poder. Né? Não é só você ter, é também ter a sorte de chegar lá, né? Ô Astério, e a novidade da semana, começamos a semana com o fato novo, que é a entrada de Genilson Leite no cenário. Essa entrada de Genilson Leite, eu vou colocar aqui 2 bodes aqui no nosso giral. É briga de irmãos? O que tem de irmãos Viana nessa cena de Genilson Leite? Eu perguntei para o deputado Genilson, né, o ex-deputado Genilson Leite, na entrevista antes de ontem. Eu digo, eu sei que o senhor tem apoio do Alckmin, vice-presidente, porque ele é do PSB. Mas também há conversas que a gente ouve de que o ex-governador Tião Viana está ali por trás da sua candidatura, está lhe apoiando. Eu percebi a surpresa da pergunta. A gente percebe, né? Olhou assim, né? Ficou esperando. Não, você sabe que uma pessoa que é candidata precisa do apoio de todo mundo. Então ele universalizou a resposta. Deu uma generalizada. Generalizou a resposta, né? Mas a gente sabe que provavelmente o governador Tião Viana não ficou satisfeito com a saída de Marcos Alexandre do PT. Muita gente não ficou. Isso aí a gente sabe. O Tião Viana queria que o PT lançasse candidatura própria. Sim. Tanto que o PT não quis, né? Não quis o PT, aí o presidente Daniel Zen entendeu que o momento... De forma acertada, né? Vamos ser razoáveis. O momento não é propício, né? Teria que ali construir mesmo com o Marcos Alexandre, ia construir com o Bocalhau, com o Alisson, não tinha como, né? O Cesário chegou a falar de alguma coisa assim, mas eu acho que um erro. Então, houve primeiro Henri Nogueira, né, como uma opção. O ex-secretário de Pequenos Negócios da gestão de Tião Viana. Muito próximo ao governador, Tião Viana, ao ex-governador, muito próximo. E aí
eu acho que tem sim, né? O deputado Genilson é que está com a palavra, mas eu acho que tem sim essa mão ali invisível, né? Do ex-governador Tião Viana, porque... Em que pese... Olha, agora perdão, pode falar. É um prejuízo para o MDB e para o Marcos Alexandre, a saída do Genilson. Por quê? Porque é inegável, né, que ele vá... De quem que ele vai tirar voto? Na minha percepção, ele tira voto do Marcos Alexandre, então, correto? Correto. Se ele tivesse lá, ele estava somando e está subtraindo. Agora, é mais um fator que eu acho que a eleição vai ser muito difícil por conta dessa questão. Apesar do Marcos estar liderando agora, a saída do Genilson, tudo isso. E o Genilson entrou com um discurso que ele está batendo, ele é franco atirador. Ele está batendo, a batida dele no Marcos, eu acho mais forte do que no Bocalão, porque o Bocalão, como ele diz, o Bocalão a gente já sabe, está aí. Está aí. Agora o Marcos não, está um Bocalão, está se aproximando muito do estilo do Bocalão. O coração do Genilson sangra, há um ressentimento, há uma mágoa que você consegue ver? Eu acho que ele... Ele disse que não. Ele disse que não, mas mágoas são mágoas. Né? Mágoas, não, elas geralmente, elas é como um vulcão, né? O magma está lá embaixo, aqui e acolá, uma erupção, né? Estoura lá em cima. E assim né? Mas eu acho que tem sim, essa questão com o Jorge Viana não está resolvida. Não, e agora é que não vai dar mesmo. Se estava formando aquela cascazinha fina da pereba, exatamente. Aquilo ali rasgou agora já, de novo. Está sangrando. Agora eu vou lembrar aqui, o Asterinho, que na semana passada, quando Genilson Leite e o presidente do diretório estadual, o ex-vice-governador e ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, César Messias, quando eles foram até a executiva nacional do PSB para pedir as bênçãos para que tivesse o candidato próprio aqui em Rio Branco, na sequência, eles foram para o partido Rede Sustentabilidade, inclusive tiraram fotos com Fábio Vaz, que é marido de Marina Silva, né? E é integrante da direção nacional e também da direção estadual do Rede Sustentabilidade. E aí é o seguinte, eu queria entender isso aí. O Jorge Viana, preocupado com aquela cena, tem informações de que ele tentou conversar com as lideranças do Rede Sustentabilidade. Aí eu não sei mais se ele conseguiu algum diálogo. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que o Jorge é conhecido por tentar juntar cacos, né? Ele é conhecido politicamente como e ele é bom nisso, né? Já o Tião espalha. Espalha caco para todo lado, né? Agora, como é que vai ficar isso? A entrada do... Tem gente que fala assim, você, assim como eu, entende que o Genilson atrapalha mais ao Marcos Alexandre. Sim. Correto? Sim. Mas tem uma parte que eu já vi uma percepção, uma outra leitura, de que isso enfraquece a retórica de Bocalão. O discurso, quebra o discurso. De que forma? Porque o Genilson se apresenta como sendo uma verdadeira esquerda. Só que a esquerda que o Genilson representa, ele é PSB, é a esquerda mesmo, é uma esquerda mais para o centro, né? Bem moderada, bem equilibrada e tal. Então, eu acho que outra coisa que está pesando e que é preciso que o Bocalão e os coordenadores da campanha, futuros coordenadores, acordem, é que ele não o discurso muitas vezes do prefeito Bocalão é de oposição, como se ele estivesse na oposição. Ele é o prefeito, ele é situação, ele é o prefeito. Então o discurso tem que mudar, não porque no passado isso, porque a florestania, porque o PT está fora do poder, 6 anos já. Entendeu? Então, o eleitor, ele quer ver agora, a gestão agora. Então, tem mais 2 personagens nesse cenário das eleições municipais também, que estão ali, de certa forma, né, invisíveis, um invisível, de certa forma, que é o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, porque tem eleitor, o mais radicalizado vai com o Bocalão, não tem nem o que discutir, não vai com o Marcos Alexandre. Não vai. E também, assim, não vai deixar, com a entrada de Genilson, o eleitor de Bocalão fala, agora o Genilson está no jogo, então eu vou deixar de votar no Bocalão e vou votar no Genilson. Não tem. Dificilmente. Não tem. E outro é a vice Mafisa, né, que ela é a vice do Bocalão, teve 18 mil votos para deputada federal, mulher do senador Petecão. Então, ela representa muito.
representou para o Bocalhon, representa. Por quê? Porque o PSD tem estrutura. Dentro desse combo aí das eleições, do fundo eleitoral, do fundo especial eleitoral, fundão eleitoral, quem tem dinheiro na composição do MDB é o PSD. Então ali está sacramentado. Então diz que o Genilson havia um compromisso com ele dele ser o vice e pesou mais a Marfisa e o Petecão do que o próprio PSB, que entra liso e leso nessa campanha. O Marcos Alexandre não tinha alternativas à faca no pescoço chamada Marfisa Galvão? Eu acho que... Ele tinha alternativas? Não, pragmatismo, né? Ele é um pragmatismo. É você somar o que é que você perde, o que você ganha. Então ganha mais com a Marfisa do que o Genilson seria excelente, também um bom vice, ninguém discute isso, mais estrutura, recursos, é uma mulher, né? Não tem mulher na chapa, é uma mulher na chapa ali que eu acho que vai fazer a diferença. Astério, mas você que é cronista político, está aí na cobertura do jornalismo político há uns 40 anos pelo menos, você já tinha vivido essa experiência? A candidata a vice da chapa de oposição é a vice-prefeita do atual prefeito. É inédito. Isso é inédito. Não sei nem se é inédito no Brasil, né? Não tem isso. Mas aqui no Acre é inédito, né? Ela é a vice e está na outra chapa, adversária do vice, né? Houve até uma pressão para cima dela, né? Perguntando se ela deveria renunciar e tal. E outros entenderam que renunciar por quê. Mas a questão é o seguinte, é que ela poderia usar o argumento contra o Marcos Alexandre, dizendo que você está criticando o Bocalhon, mas a vice dele, que faz parte do projeto dele de 2020, está aí na sua chapa, então você não tem moral para criticá-lo. Mas o prefeito brigou com ela é dissidência, então ela não apoia esse projeto, apoia esse daqui. Tem muita coisa, né? Você tem conversado com o Marcos Alexandre para tentar tirar dele qual seria a segurança que ele teria uma vez eleito de que Marfisa Galvão não vai fazer a mesma performance com o Marcos Alexandre que ela fez com o Tião Bocalhon. O que o Marcos tem falado para você, se é que você o abordou sobre isso? O Marcos, ele é muito habilidoso e ele tem uma grande vantagem na construção de alianças. Quando você fala habilidoso, você está falando controlador? Não, eu estou falando que ele abre espaço para todo mundo. Ué, mas o Bocalhon também abriu e olha no que deu em relação a vice. Mas o Bocalhon não abriu espaço para todo mundo, não. O Bocalhon, os secretários, se for ver, os secretários dele são indicações dele. Ele não abriu nem para o PSDB agora uma secretaria. Não, vamos semear para poder colher lá na frente. A gente pode até discutir no futuro o espaço de vocês aqui. Né? Então, você vê que os espaços ali de primeiro e segundo escalão, a vice é a vice, o Petecão apoiou ele, então, natural que ele cedesse espaço para ela, ali era até uma obrigação, um dever, mas houve desentendimento. Então, o Marcos Alexandre, no aspecto de contemplar os partidos e lideranças políticas, mesmo que não estão em partido, como lideranças comunitárias, ele constrói. Ele constrói, ele trabalha muito bem. Se tiver com ele ali, pode saber que vai ser contemplado. Ele é muito habilidoso nesse aspecto. Então, eu acho que com a Marfisa, ela vai ter o espaço dela, se eventualmente vencer a eleição. E vai ter uma relação mais tranquila, menos tensa, eu acredito que não haverá isso. A impressão que eu tenho é de que o Marcos, ele segue aquela cartilha do comando e controle de uma forma um pouco mais próxima, diferente de Bocalhon. Não, o Bocalhon, os secretários dele é fidelidade canina. Mas é uma fidelidade, Astério. Eu vou aqui citar um exemplo. Sim. E aí é um exemplo que guarda relação com a história de vida de Bocalhon. Sim. A Secretaria de Agricultura de Rio Branco é algo que nem o mais pessimista adversário de Bocalhon teria condições de imaginar que teria um desempenho tão ruim. E olhe, é algo, como eu estou dizendo, faz parte da história de vida do Bocalhon. Como é que ele, como prefeito, que tem uma história de vida ligada à agricultura, deixa a agricultura do município como está? É nesse aspecto que eu acho que o Marcos ele não permitiria isso, ele estaria ali mais em cima, entendeu? É nesse aspecto que eu falo. Sim, ele...
O secretário atual dele vem de uma amizade com ele antes dele ser prefeito, né? Agricultor lá de Acrelândia, né? Eu acho que ele deve ter sido um bom secretário de Agricultura de Acrelândia naquela época, sim, naquele momento, né? Mas sim, Rio Branco é mais complexo. Mas o que é interessante é que eles não veem assim. Eles não veem, Não né? veem assim. Eles veem como um grande sucesso. É mesmo? Vê como um grande sucesso, que está em tudo bem, mecanização agrícola, distribuição de calcário, compra de equipamentos, tratores, grades, arados, foi tudo comprado e tal. Eles não têm essa percepção. Entendeu? Não tem essa percepção. E isso, a meu ver, é que também coloca o Marcos Alexandre na dianteira na pesquisa, né? Os bairros, por exemplo, que a pesquisa está aí, é uma pesquisa evidente. Eu acho que ela não é tão ruim para o Bocalhon, porque ele estava só, isolado, e hoje ele no entorno dele tem muita gente. Não, a pesquisa não define nada. Não é? Não tem nada definido. Não é? Não, de forma alguma. Então eu vejo que a percepção dele, por exemplo, é essa. O Marcos Alexandre foi gestor, foi um bom gestor, eles admitem, aliados, o próprio governador Gladson, né, chegou a ter uma conversa com o Marcos e tudo, os emissários dele também, admitindo que o Marcos Alexandre é um bom gestor, e está aí, as pesquisas estão provando que a população gosta dele, da simpatia dele, é um camarada carismático também, né? Agora, para o Bocalhon, a situação está boa. Sim. O que a pesquisa mostra é que, quando eu falo que não tem nada definido, é de que tudo é possível que aconteça nessa. Tudo. Nesse aspecto que eu falo. É aquela história de quem errar menos, né? O que o Gladson abordou isso. Agora, Astério, eu queria saber de você o seguinte: você já falou a respeito da figura, da importância da figura do ex-presidente Bolsonaro, e eu queria saber se você entende que o presidente Lula, de que forma ele pode impactar aqui? Você acha que Rio Branco vai estar de alguma forma na agenda dessas figuras no plano nacional? Você acha que Rio Branco vai estar nessa agenda? E de que forma o presidente Lula pode influenciar aqui? Porque aqui o desempenho dele sempre foi muito ruim, né? Agora, a pesquisa da Continente, né, da Delta, ela mostrou o Jorge Viana forte para o governo, né? Você viu ali? Alain e Jorge Viana. Então, o Jorge Viana, os votos do Jorge Viana e do Lula, para mim casado. É casado. Então, o Jorge Viana é um candidato perigosíssimo ao Senado. E outra coisa, então, o antipetismo que a gente vê ainda, ele já foi pior. É uma onda, e toda onda quebra quando chega na praia. Para 2026, 2030, o próprio senador Márcio Bittar avalia que a esquerda no Acre em 2030, e outros avaliam também, não sei se foi o Márcio, perdão aqui, mas alguém conversando comigo, que 2030 a esquerda tem candidato competitivo ao governo. E ao Senado, você falou em 2030, né? Sim. Terá candidato competitivo. Por quê? Porque as coisas mudam. Você vê que, independente de questões político-ideológicas e da rejeição que ele tem no Acre, Lula está fazendo grandes investimentos. Né? Foi anunciado agora 250 casas na Cidade do Povo. Mas hoje o governador anunciou. Quer dizer, governo federal, recurso federal. O presidente Lula acaba de divulgar que antes de terminar o governo dele, ele consolida a ligação Mato Grosso, Rondônia, Acre, com a Bolívia e o Peru. São grandes projetos de interesse do governador, do presidente da Assembleia, Nicolau Júnior, e dos deputados da base do governo, de todos os deputados, dos deputados federais, inclusive os anti-bolsonaristas radicais, né, que tem ali. Mas olha, um projeto desse, eu acho que ele, de certa forma, ele causa um impacto aqui no Acre. Eu não sei se vai se traduzir em voto, porque se Obras desse voto, o Lula teria 100% dos eleitores acreanos. Bom, o Astério, o que vai pesar nessa eleição, no teu entendimento? Emoção, como sempre, ou você avalia que o eleitor ele está mais enjoado, está cobrando mais? Você acha que ele está mais atento aos problemas que acontecem na comunidade dele? A eleição de 2020 e 2022, ela foi sangue puro, foi emoção, foi coração. A gente sabe que ela foi coração. Todas as críticas ao Gladys e tal, a paixão pelo Gladys fez ele ganhar a eleição. Essa eleição aqui na capital, eu acho que ela está mais racional. Você acha que o eleitor vai estar menos emotivo? Menos emotivo.
tem uma boa parcela, talvez o que vai decidir a eleição é o eleitor consciente, seja ele que vai decidir a eleição, seja ele. Então, até o eleitor de Sena, Madureira, vai ser menos emotivo ou lá vai ser a faixa de Gaza? Não, ali é faixa de Gaza, ali não tem, ali é difícil porque ali é uma questão de inimizade pessoal, né? Não são adversários políticos, né? São inimigos de não tem. Isso é ruim para o debate público, né? É péssimo, né, para a cidade, é péssimo para a cidade. Você, por exemplo, eu vou citar aqui uma região que é muito cara para você. Ali na região do Alto Acre, de Brasileia, o clima também não é lá muito ameno, mas você percebe uma diferença em relação à Sena Madureira, né? Percebe, lá os adversários se cumprimentam. Para você ter ideia, a pré-candidata a prefeita da prefeita Fernanda Assem é comadre da adversária Leila Galvão. Isso é muito Acre, né? Não é? Agora, o que é mais interessante é que a Fernanda, ela foi secretária de comunicação da Leila durante 8 anos. Eu a conheci nessa época. E a Suli, que é a pré-candidata a prefeita da Fernanda, era a chefe de gabinete da Leila. Então, não há nada mais Acre do que isso. Não tem. Então, agora lá em Brasileia está junto o MDB, o PL, o PT. Então, PL e PT juntos, né? Estão todos juntos ali. É uma eleição bem localizada, como está também, me parece que em Feijó, né? PT, PL junto e tal, não tem PCdoB, né? Não pode esquecer o PCdoB. O deputado Edivaldo Magalhães. Estão apoiando o pré-candidato Railson, né? O delegado Railson, do Republicano. Do Roberto Duarte. Do Roberto Duarte. Então, olha, ali está o PT com o Roberto Duarte, com o Márcio Bittar, está todo mundo junto nesse pacote. Mas é uma eleição provinciana. O que a gente vê, que eu creio que em 2026 o PT tem um foco. E essas eleições é importante também. Vereadores. Não, 2026. Perdão. Fazer do Jorge Viana senador. Essa é a meta. Não, por exemplo, talvez o PT chegue, não interessa quem é o seu governador, não interessa qual é o outro voto do Senado. Nós queremos um voto do Senado, que é o voto para o Jorge Viana. É por isso que eu acho que ele é o segundo voto também e pode ser perigoso. Aí tem a outra disputa, né? Você tem o Márcio Bittar, tem o governador Gladson Cameli, o Petecão, candidato à reeleição, e vai ter a disputa para o Senado, talvez seja muito mais intensa do que para o governo. Cruzeiro do Sul, você acha que o Leão conseguiu se acalmar por lá? O Zequinha está inaugurando até rotatória lá. Como é que... O Zequinha, conversando com quem... Você sabe que ele é o Edivaldo Magalhães, né? O Zequinha já foi do PCdoB. Moisés Diniz, exato. Edivaldo Magalhães e Zequinha, os três, me parece que moravam no mesmo alojamento antes da política, que eles queriam ser... Eram seminaristas, queriam ser padres, né? Isso. Queriam ser padres. Então, quem entende muito bem é o Edivaldo e o Moisés, né, de Zequinha. Eles falam que o Zequinha é um cara muito bacana, um cara... Mas ele não faz... Ele é como a Maílson um pouquinho. Ele não consegue dialogar com o povo. Sim, ele não vai para cima, ele não abre espaços, ele não expande, ele não se expande como líder político e tal. Então, tá aí o resultado, né? A Jéssica tá bem, tá na frente. Agora, o MDB pode ser o partido grande vitorioso nas eleições, né? Ele tá bem, Mâncio Lima, disparado, Cruzeiro do Sul, Rio Branco tá liderando, Brasileia, a Leila tá muito bem, liderando bem, e talvez outros municípios menores. Então, mas os maiores colégios eleitorais você vê, Rio Branco, mesmo que o MDB não vence em Rio Branco, ele sai vitorioso, né? Vitorioso, com certeza, para 2026, né? Perfeito. Ô Astério, para finalizar a nossa conversa, deixa eu voltar a falar aqui um pouco da situação em Rio Branco. Estão aqui me lembrando para eu falar aqui a respeito das participações do Rauan Vital, Laiane Santos, João Pimentel, Rodrigo Estocco, Ricardo Santos, Flávio Nascimento, Beatriz Araújo, Orlando Dias, assistindo lá do Vanderlei Dantas, Wesley Tavares, Paulo Santiago, Ivan Domingues, Ana Lúcia Busanello, Raildo Ribeiro, Jonathan. Claro, e falar dos patrocinadores, eu sempre tenho falado aqui da Atos Engenharia, da Center Publicidades e da Rio Branco Filmes. Bom, Astério,
falando a respeito de Bocalhon, ele tem feito até Festival da Macaxeira, tem se encantado com o carnaval também. O sucesso dessas festas, na tua avaliação, tem consequências na urna? Quem é que está orientando o prefeito nesse sentido? Porque parece que ele está se encantando com esse raciocínio. Se a gente olhar e ver o prefeito Bocalhon de 2020 é outra pessoa completamente diferente. De quando ele assumiu a gestão, ele mudou completamente. É isso que fez com que ele crescesse, na minha opinião. Mas você está falando a respeito das festas ele era mais carrancudo? Sim, isso. Era. Vê que agora o homem está namorando também, para dar uma aliviada também. Ele estava talvez passando aquele sofrimento, né? Teve um problema com a esposa, com a esposa dele, certo. E tal. E ele tem umas características que são interessantes, né? Na entrevista que eu fiz com ele, como é que está agora a vida de casado e tal, a rotina é a mesma. Ele disse, não, estamos namorando, ela mora na casa dela, eu moro na minha, namoro, olha aí, nós estamos construindo. Então esse é ele com 67 anos de idade, né? Agora, mas ele está mais leve, mais solto. Não, a cena mais... Aqui a colega dá uma estourada, né? A cena mais hilariante que eu já vi foi o prefeito Tião Bocalhon tocando violão. Aquela lá, né? Eu não sei, eu não me lembro. Roberto Carlos. O Roberto Carlos, quando ele fala naquele verso, aquele verso que diz assim, se outro cabeludo aparecer na sua rua... Não tem cabelo, né, amigo? Ele tem agora um chapéu comestível. Maria, aquilo ali foi hilariante. Aquilo ali não tem dinheiro que pague aquilo ali. É verdade. Bom, eu vou aqui lembrar, já que nós estamos no universo da web, eu vou lembrar aqui o trabalho que o meu amigo fotógrafo Daniel tem feito, que para mim, eu acho que eu já comentei isso com você, vou repetir aqui, dialogando as mídias sociais, né, as redes sociais. O Daniel é um fotógrafo que ele é um influencer, né? Influencer. E ele tem feito um trabalho interessante. O último, eu até fiz um comentário elogiando o vídeo, porque foi muito eficaz. Falando a respeito do Festival da Macaxeira, ele se veste de caipira e pega umas manivas de macaxeira, de mandioca, e desce uma rua completamente esburacada. Eu vi. E aí, aquela música caipira e tudo, e ele vai colocando aquelas manivas ali na rua esburacada, chega um amigo, ele fala, meu prefeito está pensando no próximo festival, já vou plantar as macaxeiras aqui no meio da rua. Uma crítica bem... Aquilo ali foi um acerto, foi uma sacada, né? Eu acho que... E o povo está um pouco assim, né, Astério? E é muito legal. Olha, as redes sociais, ela democratiza tudo, né? Democratiza mesmo. Tem os seus males, mas também seus benefícios. E o que a gente está vendo de meme, vai ter muito meme, do Jarode, do Genilson, do Bocalhon, do Marcos Alexandre, vai ter meme. Isso tem que ser respeitado, é como charge. Exatamente, charge, tem que respeitar. O gestor público, ele tem que... Então não entre para a política. Se você não quer ser criticado, não quer sofrer memes ou passar por situações assim que são engraçadas e talvez até constrangedoras, não entre na política, vá cuidar da sua vida privada e tudo. Mas tem que ter, porque isso faz parte também já acho que de uma questão de cultura. De uma cultura política, claro. Política e tal, tem que... Ô Astério, se o político, se o gestor público cometeu o erro de ir contra o humor, ele está lascado. Já, aí pega, né? E aí pega. Aí foi, meu amigo, aí foi. Então, eu acho que os memes serão bem-vindos, né? Já são bem-vindos. Já são bem-vindos. Não interessa. Tá certo. Asterinho, eu queria agradecer a tua participação, já são 11 horas e 50 minutos. Queria agradecer muito a tua participação aqui, você é sempre uma pessoa... Eu nunca liguei para você não me atender, isso eu tenho como uma demonstração de carinho, e saiba que a recíproca é verdadeira. Muito obrigado. Viu? Valeu, então, muito obrigado. Estamos aí, meu amigo. Vamos trabalhar muito nessa eleição, hein? Sim, como é que está o teu programa na rádio, que agora toda segunda-feira, FM 93. Você e a Gisele, né? A Gisele Almeida, nova geração, né? Chegando aí, do jornalismo e tal. Eu acho muito, muito bacana. A Gisele é muito comprometida, né? Então a gente apresenta o Jornal FM 93 toda segunda-feira.
Todas, de que horas? 7 às 8 da manhã. 7 às 8 da manhã. Horário nobre, né, ali. Muito bom. Notícias. Obrigado, Astério, mais uma vez. Valeu. Bom, e assim nós encerramos essa edição do Programa Giral. Eu quero agradecer imensamente a você que acompanhou por algum momento o nosso programa, você que participou de alguma forma, e quero, obviamente, lembrar aqui a importância das nossas parcerias com a Atos Engenharia, com a Center Outdoor e com a Rio Branco Filmes. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima quarta-feira em mais uma edição do Programa Giral.